E galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo hoje está dividido aqui em 6 partes e no meio de toda essa confusão chamada Brasil, tem duas situações distintas que provam que nossas análises são extremamente precisas. Vamos abrir o vídeo comentando sobre o seu Dilma, que parece que não está cumprindo suas promessas de campanha. O homem que falava que ia derrubar os sigilos, tá colocando sigilo de 100 anos e em coisas muito estranhas que envolvem aí os nossos campeões nacionais. Aí depois falaremos do Haddad e aí já tem uma coisa muito interessante para mostrar para vocês, uma das nossas análises bem precisas. Trazer uma contextualização e vocês vão relembrar algumas coisinhas e também falar sobre a questão dos memes, que 2 dias, 3 dias atrás a gente abordou falando, olha, essa situação ela é um pouquinho mais séria, dá para se aprofundar, tem algumas coisas aqui interessantes. E ontem foi a vez de acharmos o responsável por um dos memes que foi para lá na Times Square. Temos que falar sobre esse cidadão, falar sobre a repercussão na Globo, que vai nos conectar ao terceiro tema. Jair Messias Bolsonaro, o homem não para, onde estava no Rio de Janeiro, lotando as ruas e, além da turma da Globo defendendo a perseguição aberta, tem gente aí da Globo que acha que suas redes sociais, não sei, só são seguidas por pessoas de esquerda. Não é que teve uma editora da Globo que andou falando as coisas de Bolsonaro no Instagram dela, meio estranhas, que ela teve até que apagar sua própria conta. Vamos falar sobre isso. Vamos também falar sobre as investigações contra o homem, mostrar o que a Senha andou falando, né? Que parece que não tem motivo aí para prendê-lo, não encontraram muita coisa, né? Não encontraram nada. Aí depois vamos falar sobre Estados Unidos, Brasil, Lula, União Europeia, desinformação e mais algumas análises precisas que fizemos nos últimos dias. E eu espero ter tempo, mas acho que não vai dar de comentar sobre Lula, Marina, o que está acontecendo no Brasil, o descaso com o meio ambiente, mas notícia diversa do Brasil, do Lula, que segue dando errado. Mas vamos começar. Ontem, a Folha de São Paulo deu aqui destaque, uma matéria que surge a partir de um pedido do UOL, né, um requerimento do UOL para ter acesso aí a uma informaçãozinha. Governo Lula decreta sigilo de 100 anos em declaração de conflito de interesse de ministro. Documento negado se refere ao chefe da pasta de Minas e Energia. Nele são listadas informações fiscais, bancárias, pessoais e patrimoniais de autoridades públicas. Lula determinou sigilo, né, o governo dele tá ele. O governo Lula determinou sigilo de 100 anos na declaração de conflito de interesses do ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira. O pedido foi feito pelo UOL e a decisão do governo federal foi confirmada pela Folha. Antes de comentar um tiquinho mais sobre isso, vejam isso daqui. No primeiro dia de governo, nós vamos fazer um decreto para acabar com o sigilo de 100 anos. O povo deve ver o que estão escondendo. Esse é o Lula enganando o gado em 26 de setembro de 2022. E antes de concluir isso daqui, porque o Lula ia acabar com o sigilo, com os decretos, negócio tarja preta. Governo oculta dados básicos de acordos da JBS e Marfrig com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para renegociar dívidas com a União. Nem os nomes das empresas aparecem em acordos que deveriam ser públicos. Essa matéria completa do bastidor, escrita pela Karen Couto, disponibiliza os documentos, os PDFs, todos censurados. Não vou nem comentar a matéria toda, porque aqui fecha o raciocínio. Só esses 2 parágrafos. Acordos para quitar dívidas com o fisco, promovidos pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional com as empresas JBS e Marfrig, estão indecifráveis em razão do uso indiscriminado de tarjas pretas. A PGFN alega que o uso de tarjas respeita a LGPD e o Código Tributário Nacional, mas não explica por que, nesses casos, ocultou dados que não são considerados sensíveis pela legislação. Até os nomes das empresas são suprimidos. E aqui que tem a cereja do bolo. Dos 92 acordos disponíveis, tem 92 apenas
dos nossos campeões nacionais, JBS e Marfrig, receberam este tipo de tratamento. Tem 92, mas só o do campeão nacional recebe esse tratamento. Não sei se vocês lembram como anda a memória de vocês, mas a imprensa relatou recentemente sobre os doadores de campanha do Alexandre Silveira, o ministro, que teve aí o documento, né, escondido sob sigilo. Não sei se o pedido da UOL se deu por causa da curiosidade, em ter um pouco mais de informações. Tinha uma pessoa ali que doou para a campanha do ministro, que ela é vinculada a outro campeão nacional, não é nenhum desses dois, não. Grande campeão nacional do mundo das finanças. Enfim. E aí você fica assim, eu pelo menos fico me questionando, né? Rapaz, por que o governo Lula quer esconder essas informações do povo? O que é que o Lula tem para esconder? O que é que os ministros do Lula têm para esconder? E você vê que são coisas conectadas aos nossos campeões nacionais, sempre aos campeões nacionais. E eu também fico me perguntando, né? Como é que essas informações chegam na imprensa? Será que um dia qualquer a imprensa acordou e falou, eu vou investigar isso? Ou será que a informaçãozinha chegou, né, no cochicho? Lembrem que o PT é cobra comendo cobra. A sede insaciável por cargos e espaço faz inclusive os petistas brigarem entre si, como a gente vê observando brigas entre o Haddad, a Gleisi Hoffmann, Andrade e Rui Costa. Eles não estão nem aí. O PT é primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Eles respeitam só um tiquinho o Lula, porque é idolatria, né? Então eles precisam do Lula. Porque se não fosse isso, né, o PT não parava em pé. Mas vamos continuar. Sai dos super sigilos do Lula, que prometeu que ia acabar com sigilos. Você vai pro Brasil real, o Brasil dos ricos, né? Desculpa, não é o Brasil real. Me atrapalhei. Você vai para o Brasil da elite. Se você tem um carro, você é da elite. Você não é pobre. Você é da elite que viaja para, sei lá, para Europa. Preço médio da gasolina sobe 12 centavos nos postos após aumento pela Petrobras, mostra a ANP. Gasolina se aproxima dos 6 e bate recorde no governo Lula. E aí você deve estar se perguntando, né? Porque eu falei que se você tem um carro, você é da elite que viaja para a Europa. Por causa disso daqui, ó. É o mesmo padrão do Lula e o decreto que ele iria fazer para acabar com os sigilos. Biazita Gomes, uma das maiores representantes do petismo nas redes sociais. Gasolina? Não, querido. Quem ganha R$ 2.500 não está preocupado com gasolina, não. E muito menos importação. Flávio Garage comenta assim, ó. A gente foi de o pobre vai andar de avião pro pobre não anda de carro numa velocidade muito além do esperado. Agora é o PT que fala que o pobre se preocupa ou não se preocupa. Bom, fico me perguntando. Aluguel sobe quase 8 vezes mais que GPM. Brasília tem maior aumento. Eu fico pensando, será que o aluguel é algo que incomoda? Será que pobre pode ainda reclamar do aluguel? Será que os petistas ainda vão deixar que o pobre reclame do preço do aluguel? Ou do financiamento? Ainda tem dúvidas. Mas eu acho que comida, se bem que até comida petista agora é fiscal de comidas. A marca que... tô comprando essa marca. Essa marca é cara. Pobre não pode comer dessa marca. Mas olha que sensacional. Tinha que ser o governo Lula. Samuel Pancha, jornalista do Metrópolis, ele coloca... A notícia original, à direita, é uma notícia de 2017, era Temer, que o PT, o Lula, chama de golpista. Aí vem o PT, aqui à esquerda. Ontem, não aguento mais os memes. Aí coloca a notícia, preço das frutas cai nos principais mercados atacadistas do país. Lula usou a notícia do governo Temer, né, governo golpista, segundo o PT, pra... não sei o que ele tá tentando fazer, né? Fingir que as coisas no Brasil estão mais baratas. E o Samuel Pancha responde, ó. E a Secom que fez um post para rebater os memes usando o print de uma notícia de 2017, né, do governo Temer, sobre queda dos preços das frutas.
Obviamente, internet não é Rede Globo, as pessoas, né, têm voz, as pessoas podem comentar, as pessoas podem criticar, e conforme as críticas foram crescendo, se avolumando, e o PT passando vergonha nas redes sociais, o que é que a turma fez? Este post foi excluído. Sim, né, atualização aí. A turma do Lula apagou, não aguentou passar tanta vergonha. Mas aqui, vá falar que é fake news? Vá falar que é fake news? Ah, meu Deus do céu, velho. Esse é o Brasil de Lula. E aí, pegando o gancho na questão dos memes, começando pela parte mais importante, depois a gente fala pra parte que também é importante também, mas eu acho que essa aqui é mais importante. Vejam só, Caio Junqueira. Aí trazer aquele contexto que eu sempre gosto de trazer. Quem é Caio Junqueira? Quem é Caio Junqueira? Cada jornal. Tá falando de jornalismo, falamos ontem bastante. Vamos aqui também analisar, né? Quando for notícia contra Bolsonaro, quando for notícia a favor do Lula, vamos fazer aquele teste, o teste do subtítulo. Mas quem é Caio Junqueira? Falando de jornais. Todo jornal, já falei isso pra vocês algumas vezes, tem o orelha seca, o estagiário que tá lá, né? Trabalha, menino. Procura as matérias aí na internet pra botar, pra gerar clickbait, maluco, conseguir os leitores pro jornal. E todo jornal tem os seus colunistas de bastidor. Todos. A Globo tem a coluna da Bela Megali, do Lauro Jardim e da Malu Gaspar. São as 3 colunas. Tem essas 3. Dessas colunas, a Bela Megali trabalha sozinha. O Lauro Jardim tem o Naira, tem o João, tem o... acho que é o Rodrigo, também trabalha com o Lauro Jardim. Ele tem 3 pessoas. A Malu Gaspar tem o Rafael, tem o outro lá, acho que é Jota. Você vai pro Metrópolis, tem o Guilherme Amado, que não trabalha sozinho, tem o Eduardo Barreto, aquele que me ligou, soltou aquela notícia sensacional do meu terno pomposo, do meu bigode clássico, tem a Bruna Lima. Aí você vai pro o Gadelha, que tem o Gustavo Zu, que trabalha com ele, tem o Capelli, que tem o Petrônio. Você vai pro Bastidores, é de bastidor todo, então não tem uma coluna como isso. Você vai pra UOL, aí você vai ter agora a Andresa Matais, que tá lá no UOL. Você vai ter a Raquel Landim. Você vai ter o Jamil Chad, mas aí já é mais colunista internacional. De bastidor você vai ter o Aguirre, né? Que ficou até conhecida nas redes sociais nos últimos dias da UOL. Não sei por que ele ficou conhecido, mas ele socorre basicamente Polícia Federal, ele tem esses furos, né? Esses bastidores. Então é a turminha do bastidor. E aí cada jornalista desse, conforme você vai acompanhando, tipo na Folha de São Paulo você tem a Mônica Bergamo e você tem a coluna do Painel. E aí você vai acompanhando, você vai vendo mais ou menos como cada um se posiciona. Tem aqueles padrões, toda vez que a notícia ligada ao mercado financeiro vai sair no Lauro Jardim, toda vez que for notícia sobre o Sérgio Moro vai sair na Bela Megali, toda vez que for prerrogativas, toda vez não, 90% vai ser na coluna da Mônica Bergamo. Você começa a enxergar os padrões, sempre tem os padrões. Aí tem o Radar na coluna Veja, aí você vai vendo. Caião, nosso glorioso Caio Junqueira, é um cara que se vende como moderado lá na CNN, mas é petista até o último fio do bigode. Ele tem um bigode com a barba, não acho que é tão estiloso como o meu. Petista até o último fio de cabelo. Caião foi o cara, por exemplo, que apresentou Gabriel Galípolo para o Brasil. Não tinha notícia, aparece lá, não, Galípolo tá começando aqui a rondar o governo. Isso lá para abril de 2022. Aparece ali. Ao mesmo tempo que o Gabriel Galípolo escrevia um texto junto com Haddad, para falar de moeda única. Caião também foi o cara que revelou para o Brasil que estava sendo articulado pelo sobrinho de consideração do Lula, Josué Gomes, a carta pela democracia, se lembra, contra Bolsonaro? Que é um negócio sensacional. E que quem acompanha na época viu que o Josué Gomes tentou aparelhar a Fiesp, falar que a Fiesp estava apoiando, e depois saíram notícias. O Poder 360 foi um dos jornais da época que comentou sobre isso, mostrando, pera aí, irmão, de todos os grupos que fazem parte aqui da Fiesp, não dava, gente, 20% que estava apoiando a cartinha. Mas o Josué Gomes estava do lado da verdade. Onde é que está o Josué Gomes hoje? Ele devia estar, na verdade, até entregando, né, uma fábrica no Brasil, a parceria da Cote Minas com a Shine. Mas não aconteceu, não saiu do papel. Enganaram os trouxas. Mas tudo bem, vida que segue. Então, Caião é o cara que tem um contato dos petistas. Então, sempre que o petista tem ali soltando alguma notícia, é mais ou menos um caminho ou outro, uns bastidores, quer queimar o coleguinha, eles acionam o Caio Junqueira. É o cara da CNN para fazer isso.
Aí Caião nos diz, ó, onda de memes contra Haddad furou a bolha da direita e entrou na esquerda. Dizem fontes do governo. É mesmo? Falou meio tarde isso daí, né? Leitura que a participação no processo é resultado da disputa política que o próprio ministro está inserido dentro da esquerda. Aí você vai dar uma olhada. Monitoramentos de rede atestam que parte da onda de memes que classificam de criador de imposto o ministro da Fernanda Haddad tem origem em perfis de esquerda nas redes sociais. Os dados apontam que a onda começou e é muito maior, claro, em perfis de direita, mas que o movimento conseguiu furar a bolha, dizem fontes do governo. A leitura é que a participação no processo é resultado da disputa política que o próprio Fernando Haddad está inserido dentro da esquerda. Isto porque o ministro tem posições dentro do governo, o Haddad tem posições dentro do governo Lula que contrastam em aspectos centrais. Não são, né, filigramas, não é o cabelinho de sapo, não é birra por pequenas coisas, não. É coisa estrutural. O Haddad tem posicionamentos estruturais que, assim, divergem por completo, assim, ó, um para um lado, outro para o outro, com posições, por exemplo, do seu partido, o PT, e dos partidos que orbitam em torno dele, como o PSOL. É o nosso glorioso neoliberal, o Haddad, o queridinho da Faria Lima. A grande divergência entre eles é referente à condução da política econômica do país. Haddad defende desde o início o cumprimento de regras fiscais, enquanto setores mais à esquerda avaliam um excesso de fiscalismo pode impor em xeque a reeleição do projeto político petista em 2026, vírgula. Existe sim essa preocupação. Tem que gastar para ter dinheiro, para enganar o povo, e o povo enganado votar no Lula de novo, mas quando você olha essa questão, se você for honesto, existe um debate real sobre a questão da austeridade, onde em alguns determinados momentos a turma coloca no papel o seguinte: se você tem um plano realmente organizado, não é do Lula, né? E não vai ser do Lula. Tô falando em termos teóricos da economia. E você fala o seguinte: você contrai uma dívida nesse momento, porque mesmo você se endividar... Vamos pensar na empresa. Você tem aí o mercado. Vamos pensar que na tua região começou uma fábrica de, sei lá, pré-moldados. Pré-moldado lá de concreto, né? De postes. O cara tá fazendo poste. Pô, o cara vai precisar de cimento. Então, tu já tinha ali uma fabriquinha de cimento, tu tinha umas dívidas, aí tu vê que chegou o cara de pré-moldado que vai precisar comprar cimento. Tu já tava meio endividado, fala, pai, eu vou me endividar um pouquinho mais, vou pegar mais umas dívidas, porque eu vou conseguir expandir minha fábrica, conseguir aumentar minha produtividade e vai compensar. Porque pelo tanto que eu vou começar a vender a partir de agora, porque minha demanda vai aumentar, eu tô contraindo uma certa dívida agora, mas ela vai ser pagável, porque o meu fluxo de caixa vai aumentar, então você faz todas essas análises. Então, existe um pensamento dentro da esquerda, principalmente a galera aí do dirigismo, desenvolvimentismo, que acha, não, o Brasil tem que ir, o que eles chamam de desenvolvimentismo, né, que no final do dia é ajudar o campeão nacional, que o governo tem que gastar, porque se não gasta, não tem crescimento. Eles negam por completo qualquer possibilidade do Brasil crescer sem a injeção de dinheiro público na jogada. O problema é que não existe um plano por parte da esquerda, e toda vez que a gente vê Lula injetar dinheiro na economia, ou vai pro campeão nacional, ou vai parar no bolso de alguém e depois vira notícia, né, nas páginas criminais, Polícia Federal, corrupção, e a história você já conhece, Mensalão, Petrolão, tá aí para contar a história. Mas vamos continuar. Uma fonte, por exemplo, lembrou que a onda de memes começou na semana passada, mas uma manifestação pública a favor de Haddad por parte da Glaze só foi dada nesta quarta-feira. Também foi lembrado que a maior parte dos ministros não saiu em defesa do principal ministro do governo. Haddad, até agora, tem reagido com indiferença aos memes. Seus aliados apontam que não é a primeira vez que ele é alvo da direita e da esquerda, e que na leitura dele, ele prefere que o projeto político do governo Lula III seja bem sucedido do que ceder às suas convicções. Você vê que é uma matéria que joga o Haddad lá em cima como um cara responsável, preocupado com as contas públicas, que está sendo atacado por uma turba de maluco da esquerda. Então, conhecendo o histórico do Caio Junqueira, sendo um cara que
né, deu destaque pro Gabriel Galípolo se aproximando do governo Lula. Faz total sentido, né? Passar esse paninho pro Haddad. Faz total sentido. E aí, só coloquei aqui a imagem. Neste vídeo, a orquestração e os memes. Nova crise pro Lula e pra esquerda. Na Planável, o que foi que eu tô comentando? E não foi só daí. Acho que tô comentando com vocês sobre isso desde o início de 2023. E falando, ó, você quer entender o governo Lula? Você vai ter que estar um pouco aberto para realmente refletir sobre algumas coisas. Se você vir com rótulo fechadinho, um carimbo, falar comunista, bate o carimbo de comunista na testa e só isso daí, você não vai conseguir compreender o governo Lula como um todo. Ele é um pouco mais complexo. Ele é um pouquinho bem mais complexo sobre isso. E eu venho mostrando para vocês, relatando, falando, gente, olha isso daqui, olha aquilo outro. Caio Junqueira, junto ao PT, precisava de um monitoramento. Tivesse me assistido, não gastava R$1. Tivesse me assistido, não tinha gastado R$1. Não tenho nenhum software, nem nada, só os meus olhos. Eu olho da internet, a sensibilidade de acompanhar, ouvir, identificar quem é quem. Acho que deu pra mostrar isso, né? Tem uma memória boa. Vou olhando, vou tentando encaixar as pessoas no tabuleiro, tentando fazer um julgamento minimamente honesto. Posso errar, mas é sempre tentando acertar. Eu comentando, ó, dê uma olhada nisso daqui. Essa situação é um pouquinho mais complexa. Principalmente quando você vê que o meme não está restrito à direita, está avançando. Tente entender por quê. E eu também falo pra vocês, gente, até na hora de criticar, tem aquela crítica que machuca. E eu acho que no final do dia, quando você quer criticar, além de machucar, né, mostrar o problema, expor e que o seu problema reverbere, eu acho que você também quer convencer as pessoas de sua crítica. E aí o que eu digo pra você às vezes, pô, chegar a apontar, Lula, comunista, às vezes não incomoda tanto. Mas quando você chega, você pega o Haddad, você entende qual é a crítica vinda da esquerda em questão que eles chamam do austericídio. Você pega esse contexto, você explica, você mostra a relação Haddad com bancos, Febraban, a festa da fruta, todo mundo junto, neoliberalismo, pronto. Aí a turma surta. Aí tu vai falar o quê? Aí eles vão falar o quê? Aí já tá briga interna. Aí vem aqueles comentários aí, ó. Fulano de tal está mais à esquerda do que o PT na hora de criticar a economia. Óbvio que eles também vão estar sendo irônicos, né? Mas é briga entre si. Até na hora de criticar, você consegue fazer aquela criticazinha, né? Que incomoda. Queira estar certo, mas queira também convencer e pelo menos conseguir ser ouvido na hora que você comenta alguma coisa nas redes sociais. Então, quem assistiu esse vídeo, viu, comentei, sem nenhum acesso, levantamento, nem nada. Essa notícia aqui do Caio Junqueira é de ontem, ó. Dia 18. Ontem de madrugada, se eu 3h36 da manhã tivesse me assistido, sem gastar R$1 com levantamento, com monitoramento, já tinha chegado na mesma conclusão sobre a esquerda e a confusão com a Haddad. Então, não é pra não, viu? Cravamos. Mas vamos continuar. Mário Sabino escreveu ontem sobre essa situação dos memes como um todo, aquelas crônicas dele. Petistas estão levando uma surra de bolsonaristas nas redes sociais. Dá para entender, mas não para aceitar. A vontade petista de controlar as redes sociais. Eles estão levando uma surra dos bolsonaristas. Veja-se o caso dos memes sobre o Haddad, que o pintaram como sujeito empenhado em taxar ainda mais os brasileiros depois da votação da reforma tributária e do imposto da blusinha. Ele virou o Taxade, assim como Marta Suplicy, quando era prefeita de São Paulo, se tornou Martaxa. Só que, à época, não havia redes sociais e, portanto, o efeito multiplicador da piada não era tão rápido. A gente comentou sobre redes sociais também, né? Recentemente. Inteligência artificial. Não basta ter rede social, contudo, é preciso saber usá-la. E há de se reconhecer, assim, a enorme capacidade dos bolsonaristas para criar memes e apelidos que colam rapidamente os adversários. E o que foi que eu falei da inteligência artificial para vocês? Eu falei, gente, a gente está diante de uma mudança de paradigmas. Até as buscas estão sendo redirecionadas. No Google não é mais o rei que domina tudo, não é um império inabalável. Eu tava ouvindo um podcast bem aleatório, né? Se eu não me engano foi sobre música. Não sei se foi com Kiko Loureiro e Rafael Bittencourt. Não sei se foi esse. Mas eu sei que saiu da boca do Igor 3K. Ele falando, por exemplo, que ele não consegue entender, mas entre os jovens hoje em dia, na hora de fazer buscas, eles estão buscando no TikTok. Porque às vezes a pessoa busca um tutorial, às vezes no YouTube, na plataforma aqui. Eles estão buscando em outra plataforma.
Então, a mudança de geração. E quando você observa, né, a rede social, o empenho e, obviamente, a honestidade e a busca por aprender, você vê que a direita está nadando de braçada. Então, se eles querem regulamentar as redes sociais, eles querem regulamentar na mesma intensidade a inteligência artificial. Eu acho que a gente nem percebeu ainda o potencial da inteligência artificial contra eles. A gente nem percebeu. Mas eles já entenderam que é mais um terreno que eles vão perder. É mais um terreno que eles vão perder. A velocidade que esses memes estão fazendo não é porque tem várias pessoas extremamente capazes, habilitadas, né, com, nossa, uma expertise fora do comum de Photoshop ou outros aplicativos de edição de imagens, porque são uma muito bem feita. Gente, é coisa assim que você teve a ideia, você deu o comando, faça isso, tá pronto, tá em outro patamar as coisas. É o cidadão comum com a boa ideia, batendo de pau a pau com um cara que tem anos no mercado, que se especializou, né, em edição de imagens. A esquerda não tá pronta para isso. A Globo não tá pronta para isso. Como fake news se tornou aquilo que o alvo diz que é fake news, petistas correram para taxar, os memes com o ministro Tachad de notícia falsa. Até o AGU se preocupou com o assunto, como se não tivesse mais o que fazer. A Glaze, que só pensa em evitar danos para a eleição de 2026, também não se conteve e foi pro Twitter para dizer que o que estão compartilhando sobre o Haddad não é meme, é material de desinformação. A verdade é que a carga tributária do governo Lula não aumentou. É um tantinho divertido que o partido que inventou os blogs sujos e as milícias digitais fique tão incomodado com os memes bolsonaristas. Mas não é engraçado que se classifique piada de fake news. Meme é piada, e é do âmbito da piada exagerar, caricaturar, especialmente em se tratando de piada política. Se não, vejamos. O Haddad, coitado, está empenhado em encontrar receita para pagar os descalabros do governo Lula. Como o governo não fabrica dinheiro, ele tende a aumentar a arrecadação, e a arrecadação é imposto. O fato é que os memes sobre o Tachad são de rolar de rir. A minha preferida é a que mostra como Taxman, o cavaleiro das taxas, e deu para rir também com os jornais reproduzindo um monte delas nos seus sites para obter mais cliques, como se estivessem publicando reportagens sérias sobre o assunto. De volta ao ponto inicial, os petistas estão levando a surra dos bolsonaristas nas redes sociais. Não adianta vocês chorarem e quererem censurar. Arregassem as mangas, mas não os cofres públicos, e procurem ser engraçados como os adversários. Eu sei que é difícil ser engraçado quando se quer salvar a humanidade, mas fazer o quê, né? Fazer o quê? Aí veja só. Vamos juntar agora aqui 3 notícias. Primeiro essa. Folha de São Paulo. Folha de São Paulo. Grande mídia. Fluxo dos memes com Haddad indica que Tachad é espontâneo e não tem coordenação. Não vem com papinho de gabinete do ódio, articulação. Não tem nada, irmão. Não tem robô, não tem bot, tem nada. Os memes sobre o Haddad não brotaram do dia para a noite, cresceram de modo orgânico até tomar as redes sociais e aplicativos de mensagem, é o que sugere análises feitas para a Folha de São Paulo por empresas de monitoramento. Aí, sabendo que é orgânico, veja isso daqui. Apareceu um menino que colocou o meme do Haddad lá na Times Square, que eu tinha dito pra vocês, você paga, é baratinho, eu falei que acho que uns $50, é 45. Autor de Haddad na Times Square disse que teve medo de represálias. Hugo Montan, de 19 anos, que pagou pela exibição do meme Taxa Humana, que satiriza o Haddad na Times Square, colocou até a logo da Ancine, disse que não sabia da repercussão que a iniciativa teria e que temeu represálias. No Twitter, o influenciador Felipe Hermes disse estar por trás da exibição. Hugo disse que isso se deu por medo que ele tinha de ter alguma represália ou implicação legal diante da escala do meme de Haddad. Imagine como são as coisas. O Felipe Hermes, que está no The Investor, está em alguns portais de comunicação, né, um liberal, pró-voto nulo, amigo do MBL. Mas enfim, ele assumiu como se fosse ele, mas óbvio, de acordo com o autor original, porque o autor original, um jovem de 19 anos, estava com medo da represália. Tradução, ser preso pelo PT. Aí você tá falando, esse menino tá louco, preso por causa de um meme? Preso por causa de um meme?
Esse aqui é o rapaz. PQP. Nego vai me colocar numa CPI em Brasília. Eu nem roupa pra isso, né? Aí, ontem, 4h56 da tarde, Kiko Nogueira, um dos chefes do Diário do Centro do Mundo, um dos maiores portais petistas do Brasil, ao lado da revista Fórum e do Brasil 247. Jovem liberal, autor de meme de Haddad na Times Square, desafia autoridades a investigarem-no. Tá vendo o drama? Você tá vendo? O menino está desafiando a autoridade, tudo bem. O Hugo, 19 anos, virou o novo herói dos bolsonaristas, diz ter pago pela exibição do meme Taxa Humana, né? O analista de criptoativos, como se define o LinkedIn, se gabou de ser feito ao site de direita Poder 360. O Hugo alega ter desembolsado $45, né? Além de R$11 de OF. Ele mostrou supostos comprovantes ao site. Tudo bem. Está adorando a fama. Fã de Elon Musk, como todo panaca neoliberal, colocou lá, um termo lá no Twitter. Desafiou o ministro-chefe da AGU. Pode vir, Jorge Messias. Na quarta, Messias propôs uma reflexão sobre financiamento dos memes. Eu acho que ele só falou, pode vir, não tem financiamento, não. Eu paguei aqui, ó, eu tenho um comprovante. Colocou a fala e pergunta, pode ser um idiota útil? Ou faz parte da indústria milionária de memes feitos para arrasar a reputação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad? Uma CPI sugerida pelo arrogante Montan, né, Hugo Montan, não seria má ideia. E olha como é que o Diário do Centro do Mundo encerra, deixando claro o que os petistas pensam e desejam. A Polícia Federal já deve estar olhando esse fenômeno com devido carinho. Lula já colocou a Polícia Federal contra um jovem de 19 anos por causa de um meme? Lula já fez isso? É isso que o Diário do Centro do Mundo está deixando a entender? É assim que a Polícia Federal do Lula agora trabalha? Porque o Diário do Centro do Mundo é um dos maiores portais petistas do país. Então, as pessoas levam a sério o que eles dizem. Até o ChatGPT leva em consideração o que sai no DCM. Aí você fala, rapaz, será, bicho? Será? Aí o que acontece no meio disso? Esse vídeo aqui vocês deviam assistir todo, do início até o fim. O The Play vai ser... Ainda vou falar de Bolsonaro e quero falar de Trump. Eu não vou dar play. Eu vou mandar pra vocês na íntegra. Eu vou dar play só num pedaço do Merval Pereira, que você vai conseguir entender todo o debate. Mas começando aqui pelo Francisco Raso, liberal, anti-bolsonarista. Os jornalistas da Globo News se perderam no próprio personagem. Não são só capachos do governo, agora são defensores declarados da censura. Tudo isso por causa dos memes que eles não fazem ideia de como são produzidos, zoando o taxador da República. Muita gente colocou na internet 2 recortes, um de 1 minuto e outro de 2 minutos. Eu só vi um perfil colocando o recorte completo, que é muito melhor do que os outros. Foi esse daqui, ó, Fight Club. Dá 5 minutos quebrado. Mando para vocês o vídeo na íntegra. Mas só veja aqui a resposta do Merval Pereira, que você vai ver o nível que as coisas estavam na Globo. Deixa eu procurar aqui o Merval. Aqui, peraí. É algo coordenado, produzido, que custou dinheiro, isso aí. Inclusive, estava na Times Square, né, André? Veicularam lá, né? Ô, Valdo, eu concordo geralmente com você, mas dessa vez eu vou discordar, sabe? Não tem sentido você querer que se dose o nível da gozação. Não tem sentido nenhum. Se for um ataque, uma calúnia, difamação e tal, tudo bem. Agora, esse tipo de coisa, não dá para controlar, porque senão a gente fica perdido. Qualquer coisa vai controlar. Não, eu entendo sua posição, Merval, ali no caso do Ministério da Fazenda, mas imagina você fazer um tipo de ação assim contra uma pessoa, né? Para tirar sarro de uma pessoa. Se não houver calúnia, acusação indevida e tal, o sujeito é público, tem que aceitar. Mas aí vira um bullying, né? Olha só. O sujeito é público, cara.
É homem público, escolheu ser ministro. Cara, tem os ônus e bônus na vida. E o Valdo Cruz defendendo censura e perseguição, e ele inclusive cita o caso do menino de 19 anos. Se eu fosse político, não sou. Não tenho pretensões de ser. Se eu fosse político, eu redigiria, pediria um advogado para redigir um habeas corpus preventivo, não apresentaria, não protocolaria, e eu iria anunciar que eu já tenho um habeas corpus preventivo, porque na era petista estamos vendo coisas muito estranhas acontecendo, e além do autor já estar demonstrando assim um certo medo de represálias, tanto a Globo quanto o Diário do Centro do Mundo estão defendendo a perseguição. Então, como são pessoas que notoriamente nos mostram, né, diariamente, que você não pode criticar o governo e eles não descansam até eles destruírem a vida dessas pessoas, então eu vou fazer um habeas corpus preventivo de agora e noticia, né, coloca, olha, eu chamar, se eu for deputado, né, chamar uns 2, 3 comigo, falar, ó, pegava o jornalista, amigo, falava, ó, fizemos, ainda não protocolamos, já está pronto, mandava uma cópia à imprensa que já está pronto em caso da Globo continuar sua campanha de difamação contra um civil para continuar passando pano para o Lula e daí colocar, a gente não sabe qual é o interesse do Lula, né, com a Globo, a gente sabe que tem muito dinheiro aí de verba de publicidade envolvido, e ia fazer, e botava para notícia rodar o Brasil, pegava esse vídeo aí com certeza, aí como eles falam da indústria de memes, as pessoas mesmo iam fazer recorte de botar isso daí, essas oportunidades que tem que jogar o jogo deles. Isso aqui, cara, a gente já tá falando que eu faria isso. Não ia protocolar, não. Só pela gritaria. Só pela gritaria. Em proteção, porque não sei se o Lula vai fazer isso. Falava isso, né? Eu não sei se o Lula vai fazer. Mas como a gente sabe que o Lula normalmente tende a ouvir a Globo, e a Globo está defendendo abertamente a perseguição de pessoas, e o Diário do Centro do Mundo está defendendo que a Polícia Federal entre em campo, então já estamos aqui para proteger, porque o Brasil está caminhando de forma acelerada para uma ditadura. E deixa o pau torar. Deixa o pau torar. Eu faria isso, né? Só pela treta. Esse caso aí tem que ser explorado, bicho. Não é possível, não. É um nível de absurdo sem igual. E aí colocar no Brasil, ó, Globo, Diário Centro do Mundo, pedem a Lula para perseguir pessoas que criticam o aumento de impostos. Pá! Aí eu acho que esse roda. Esse rodava o Brasil. Eu acho que essa macetada colava. Se eu fosse político, não sou. Então não tem como fazer isso. Mas se eu fosse, eu faria. Pegando o gancho aí na Globo, tudo que ela gosta de aprontar, falando de não é perseguição, não, agora não. Agora falando só da parte das páginas policiais do jornal. Aqui não tem nenhum tipo de perseguição, jamais. Não, aqui é tudo técnico. Carolina Brígido escreve lá na UOL, também colunista meio de bastidor. Supremo e Polícia Federal pressionam PGR por denúncia com fartura de provas contra Bolsonaro. O recesso do judiciário deixou de ser sinônimo de pasmaceira em Brasília faz tempo. Neste mês de julho, em vez de tirar férias, o ministro, junto com a PF, preferiu não dar descanso a Bolsonaro. Fatos novos contra o ex-presidente têm se amontoado no noticiário, deixando no ar a ideia de que o cerco contra ele está muito perto do fim. Que esses fatos não tem nada, né? Teve aí a BIM paralela. A turma é tão coisa. A BIM paralela. Pegaram uns caras aí que nem funcionário do governo eram. Tava no grupo de WhatsApp falando loucura. A BIM paralela, né? A turma tenta criar um cenário como se fosse assim, o 007, tá? 007, Tom Cruise, Missão Impossível. E os caras tá no WhatsApp fazendo pesquisa no Google. É uma vergonha. A avalanche de indícios contra o ex-presidente é uma forma de pressionar o Paulo Gonet, o PGR, a apresentar logo uma denúncia contra Bolsonaro perante o Supremo, a interlocutores. Gonet tem dito que não quer fazer isso em meio ao processo eleitoral para não tumultuar ainda mais o ambiente político no país. A tendência, portanto, seria denunciar Bolsonaro a partir de novembro, após as eleições municipais. No entanto, a ala do Judiciário e investigadores da PF preferem que isso aconteça antes do início das campanhas, né?
Eu adoro esse tipo de notícia, né? A independência no Brasil entre poderes é muito bacana, entre instituições. Essa notícia foi de anteontem, às 4 horas da manhã. Aí, passados mais ou menos 30 horas, vem a Bela Megali, também tem várias fontes na PF. PF espera denúncia contra Bolsonaro antes de eleições, contrariando sinais da PGR. Mas foi o que a Carolina acabou de falar, né? Acho que essa daqui é o que isso aqui, né? Duas notícias em sequência. Eu acho que é exatamente o que a Carolina fala ali, ó. Fatos novos contra o ex-presidente têm se amontoado no noticiário, deixando a ideia que o cerco contra ele está muito perto ao fim, né? Vem se amontoando uma avalanche. Né? Uma notícia atrás da outra para não tirar Bolsonaro do noticiário. Que é a mesma notícia. A cúpula da PGR tem sinalizado que as denúncias envolvendo Bolsonaro não devem ser antes das eleições municipais de outubro. Na PF, porém, a expectativa é outra. E por que eu digo que é avalanche? Olha o segundo parágrafo. Investigadores relataram a coluna. Não estão satisfeitos em falar com a Brígido? Ele tem que falar com a Brígido e com a Bela Megali? Qual vai ser o próximo? Vai sair onde amanhã? Vai dar essa notícia agora em outro portal, na Veja? Enfim. Investigadores que falaram com a Bela Megali acreditam haver chances de Paulo Gonet apresentar denúncias contra Bolsonaro em 2 casos até agosto. O da carteirinha e o das joias. Aí... Carteirinha, né? Não vou dar play no vídeo. A Polícia Federal afirmou ao Supremo que as autoridades dos Estados Unidos não possuem informações sobre o suposto uso de dados falsos da carteirinha por Bolsonaro, Mauro Cid e por aliados. Triste dia, né? Mas esse aqui eu vou dar play. Com a Basília Rodrigues, e a gente já traz para vocês também as apurações fresquíssimas. Eu começo com a Basília Rodrigues porque a Polícia Federal está avançando na investigação e a gente tem visto isso, né, Clarice Basília? Cada dia aparecendo ali um novo recorte, aparecendo algum novo elemento. Mas a PF e a Basília Rodrigues ficou sabendo disso, por enquanto não vê elementos, hein, para prisão de Jair Bolsonaro. Com a Basília Rodrigues, e a gente já traz para vocês também a... Por enquanto, né? Por enquanto não vê elementos, mas vai ser uma investigação dinâmica. O caso da Bem Paralela já chegou agora no gabinete do ódio, da desinformação em massa. Tentam. Todo santo dia, velho. O povo odeia Bolsonaro, viu? E você entende por quê cada vez mais. Quando você entende o Brasil, quando você entende por que o Brasil segue dando errado, você entende por causa desse que eles têm tanto ódio de Bolsonaro. Aí você vê, né? O homem mais perseguido do Brasil. Tá ali, ó. Lotando nas ruas. Na Tijuca. Aí, de tardinha, foi pra Duque de Caxias. Emendou, cheio de gente. Aqui em outro ângulo depois. Isso da noite é em Duque de Caxias. Aí, eu não vou dar play, porque eu ainda quero falar do Trump. Se bem que acho que se eu der play aqui, acho que até dá tempo. Vou dar play aqui. Deixa eu ver aqui. Vou ler primeiro. Urgente. Na manhã de hoje, durante o evento do presidente Jair Bolsonaro com o governador Cláudio Castro e do Ramagem, no Rio de Janeiro, a editora Natália Sarro, da TV Globo, passa pelo local do evento e diz: essa gente tem que bater as botas. Ali o print do Instagram dela, antes dela desativar. Diretora do Vila Cultural, @Vila Cultural, editora, @TV Globo, historiadora, diretora do documentário que zomba 30 anos. Vamos aqui escutar com essa linda senhorita que gravou o próprio rosto, gênia. Tá? Não sei se eu dá play, uma fala pesada que ela faz, né? Deixa eu... Acho que vai dar certo. Deixa eu adiantar aqui um pouquinho. Se bem que tem música de mundo também no fundo. Eu vou mandar pra vocês. O vídeo. E aí vocês podem conferir com os próprios olhos de vocês, né? Quem é quem? Quem é quem nesse Brasil? Quem são os democratas e quem são, né, os golpistas? O link do Telegram
é sempre o primeiro. Você não precisa ter o aplicativo instalado no seu telefone. Se você clicar no link, tenho quase certeza que você consegue dar play, ouvir, etc, tudo mais. Sempre uso um canal como se fosse um repositório, para complementar o que eu não mostro aqui, dá play lá, todo mundo assiste, fica tudo bonito, não fico mandando nada, sabe, nenhuma besteira lá. Mas, continuemos. Fiquei surpreso ao ver essa notícia. Bolsonaro e Trump já foram, né, alvos de simulações onde eles deixavam de viver em exibições artísticas. Parlamentares conservadores, ouvidos pela coluna, criticam a expressão extrema-direita, corriqueiramente usada para identificar o espectro de Trump, Bolsonaro, Milei e outros políticos. Aspas. Quando parte da mídia usa a expressão extrema, alimenta a ideia que é algo ruim a ser combatido e derrubado. Não se vê, por exemplo, usarem a expressão extrema-esquerda, opinou o senador Flávio Bolsonaro. Essa matéria no Metrópolis só podia ser em um lugar, que é a coluna do Paulo Capelli, né? O cara mais à direita no Metrópolis. No Guilherme Amado jamais ia sair uma nota dessa, né? A coluna do Guilherme Amado é chamando de extrema-direita e defendendo... Meu Deus do céu, não quero nem ver o que ele defende aí pra turma. Aí, pegando o gancho nessa notícia, o que a turma deseja para Bolsonaro, o que a turma deseja para o Trump. Teve um vídeo que circulou bastante nas redes sociais, esse eu vou dar play só no final, porque eu me recuso a ouvir a explicação do lulista que eles levaram. A turma da Globo News levou um lulista e um jornalista internacional. Veja o que o jornalista internacional diz após ouvir talvez uma das melhores análises já feitas na TV Globo em todos os seus anos. Seu entorno. É um teatro perfeito, digamos. Brian, a gente viu que você pediu a palavra, por favor. Olha. Eu acho irresponsável falar desse atentado hoje como se fosse uma armação. Não acho digno de um veículo de qualidade como a Globo News. É quase impossível pensar nisso. Por favor, nem vou entrar nisso. Me surpreende ouvir isso num veículo como a Globo News. Jesse, por favor. O jornalista internacional não sabe o lixo que a Rede Globo é. Ele acha que a Rede Globo merece algum tipo de respeito, né? Ele acha que é uma emissora respeitável. Ledo engano. O cara foi, o lulista que eles levaram, falar que era tudo armação. Tudo armação. Aí o jornalista internacional falou, irmão, não tenho nem o que falar. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O João Luiz Malad até fala, ó, a que ponto pode descer o jornalismo tupiniquim? Hoje pela manhã, após 36 horas do ocorrido, ainda havia um convidado na Globo News falando de suposto, né? Como se tudo não passasse de encenação. A coisa foi tão constrangedora que um jornalista estrangeiro presente ao debate referiu-se àquela intervenção como ridícula. Assistam com um saquinho ao lado, pois a cena é nauseante. Aí falando de coisas mais sérias, mais importantes... Trump pode levar a presidência e ter maioria no Congresso, como é o risco para a economia global. O mundo está em risco. O mundo não é Estados Unidos, é o mundo, não é a democracia americana, é o mundo, porque o mundo é os Estados Unidos, né? E aí, Trump pode vencer, ainda ter maioria na Câmara, no Senado e lembrando que ele também tem maioria no Supremo, né? 6-3. É barba, cabelo e bigode. Vai ser bem interessante isso daí. Bem interessante. Não é o governo Bolsonaro que chega lá com o Congresso contra, com o Supremo contra, com a imprensa contra, com o empresariado contra, e com forças internacionais contra. Não, aqui tá todo mundo remando na mesma direção. Aí vai ter gente que vai falar assim, ó, tá vendo aí? Tá vendo aí? Tá vendo, Bolsonaro? Você não fez o que você devia ter feito? Você não destruiu os seus adversários desde o primeiro dia? Mas vão tentar, né, esquecer qualquer, sei lá, resquício de fatos, de concretude, né, de cenários que envolviam o Brasil, envolve a realidade dos Estados Unidos, que a turma é assim, né? A turma é assim. Enfim, não vou me alongar sobre isso.
Trump, problema pro mundo. Trump, problema pro mundo. Trump, problema pro mundo. Falei pra vocês já algumas vezes, eu até dossiê sobre isso, falamos do consenso de Berlim, falamos aí sobre, já vemos falando sobre alguns meses sobre isso, problemas que o mundo vem enfrentando, a ordem liberal vigente no mundo, desde após o dia D, né, do segundo grande conflito mundial, não está passando pelos seus melhores momentos. Aí, veja isso daqui. Haddad discutirá clima e taxação de super ricos com secretária do Tesouro dos Estados Unidos em reunião do G20 no Rio. Além da brincadeira, né? Haddad falando de taxa mais uma vez, tudo bem, não vamos brincar. Na sexta-feira, último dia do evento, o financiamento para projetos voltados à mitigação dos efeitos do aquecimento global do planeta será um dos principais temas. Outro assunto que vai ganhar força é a reforma dos organismos multilaterais de crédito como o FMI e o Banco Mundial. FMI, Banco Mundial, criados também after, né, depois da Bretton Woods. Também marca aí, né, a ordem liberal que nós vivemos. Falamos um pouco sobre isso até quando a gente falou do Bacen, a origem do Brasil, Plano Real, dentre outras coisas. E você vê que Haddad converge na mesma direção do consenso de Berlim, do que a turma da Open Society defende no Brasil. A Laura Carvalho, por exemplo, que é a parte da economia da Open Society, falou, não, é juntar parte de economia verde com a parte social, sem abandonar em momento nenhum o multilateralismo. O multilateralismo é você colocar diversas pessoas diferentes debaixo de um mesmo guarda-chuva, né? Com o governo global. Aí, estava eu passando pelo Twitter e... Qual era o nome da menina, rapaz? Eu acho que o nome do perfil era Jaqueline. Mas era uma pessoa comum. Jaqueline, eu não lembro sobre o nome. Estava passando no Twitter. Pessoa comum. Aquelas coincidências que sempre acontecem comigo. Tá passando assim. Aí uma menina brasileira. Ela postou dia 16, um dia depois. Vejam isso daqui. Assessor do Klaus Boca de Mosquito. Falando sobre que Trump vai implodir, acho que ela botou o globalismo. Acho que foi os termos que ela colocou. Aí eu fui atrás, eu falei, não, deixa eu ver esse vídeo aqui. Deixa eu ir atrás deste vídeo. Tá ali, ó. Se Trump se tornar presidente novamente em 2024, será o golpe final para a ordem global. Yuval Noah Harari, do Fórum Econômico Mundial. Esse cidadão, esse rapazinho aí, ele não é um cara qualquer não, ele é o conselheiro do senhor Klaus Boca de Mosquito. Ele é o conselheiro do Klaus. Ele, inclusive, é um cara que vem se especializando na questão de inteligência artificial, falando muita coisa. Então, olha de onde está vindo a afirmação. Tem um vídeo, eu até achei, eu acho que mesmo que se eu desse play em inglês, vocês entenderiam, porque ele fala assim com todas as letras, Liberal Order. Liberal Order. E ele repete assim umas 3 vezes, falando que a ordem liberal está com seus dias contados. E ele coloca questões, o Trump acha que o patriotismo dele, que isso, aquilo, outro. Aí eu fui dar um bizu na internet. Esse cidadãozinho, em 2018, segundo ano da administração Trump, já tava ali, ó. O Harari alerta a Trump que o patriotismo não pode resolver as ameaças globais. Autor do livro Sapiens, criticou a rejeição do presidente dos Estados Unidos à cooperação internacional, além de advertir sobre a fantasia de independência dos defensores do Brexit. Fórum Econômico Mundial, 100% globalista. O que é que os globalistas querem? Um governo global. Qual o maior problema para eles? Os patriotas. Os patriotas. Sempre os patriotas. Aí, no meio dessa confusão, o Biden ficou doente. Ninguém quer ver o Trump chegar lá. Antes da início, o Biden pergunta aos assessores se Kamala Harris pode vencer a eleição, diz uma fonte. E aí vem o maior de todos, o flautista de Genebra, o nosso porta-voz da ONU e da OTAN. Crescimento de Trump liga alerta no governo Lula que prepara a blindagem. Aí agora vocês vão entender porque eu coloquei aquela notícia do Haddad. Haddad, 20. Falei, esquece a taxação. Olha aqui também a parte da agenda verde. Olha ali, ó. Uma das preocupações do governo Lula é um possível esvaziamento da COP30, que ocorre em Belém em 2025.
A Conferência do Clima da ONU seria um dos momentos de maior prestígio da política externa brasileira, mais de 30 anos depois da Eco 92 no Rio. Mas uma eventual decisão de Trump de, uma vez mais, sair do Acordo de Paris poderia minar de maneira dramática os esforços da comunidade internacional, não é só do Brasil, internacional, em relação ao clima e esvaziar a COP30 no país. Além disso, uma vitória de Trump também é vista como uma potencial alavanca para as teses que bolsonaristas têm promovido no exterior, de que o Brasil vive uma suposta ditadura, que não há liberdade de expressão e que existe uma perseguição à oposição liderada pelo Bolsonaro. Seus apoiadores e principais articuladores dos Estados Unidos já iniciaram a preparação de uma campanha para difundir a ideia no meio político americano, na opinião pública, de que existiria uma ameaça à democracia no Brasil e que, portanto, o governo americano teria de agir para colocar sanções ou algum tipo de medida contra o país. Se a narrativa falsa não prosperou durante o governo do Biden, a expectativa é de que isso tudo, pode mudar radicalmente se Trump vencer a eleição e, eventualmente, escolher abrir uma frente de tensão com Lula. Nesse caso, não apenas o governo brasileiro indica que não poderá simplesmente ficar em silêncio, mas também terá de agir para conter a desinformação que pode circular sobre a realidade política do país. Eu vou deixar que eu mesmo comente. Esse é um ponto aí que a eleição vai interferir. Muito se fala aí dos impactos na democracia, e agora, não vai ter mais ajuda do amigo Biden para salvar a democracia brasileira, se ele perder. Mas tem outros temas. Esses dois, a agenda vai ser no mundo. Vai ter uma modificação. Agenda verde, regulamentação das redes, mas pode ter a mais convicta certeza. Se no Brasil, quando você olha no passado, a gente faz esses dossiês, a gente vai vendo esses personagens. Se no Brasil tem tantas forças atuando, você acha que nos Estados Unidos também não tem? Acho que é Trump versus Biden e tá resumida a isso. A disputa é Trump e acabou. Eu acho que as coisas são um pouquinho mais complexas, né? E acho que realmente, não é só Trump versus Biden, você vê que o principal conselheiro do Klaus Boca de Mosquito está contra o Trump, deixando bem claro, Trump é o inimigo do globalismo. Você vê o Jamil Chad, nosso porta-voz da OTAN, da ONU, falando, agenda verde corre problemas. E além da agenda verde, é que ele fala? A desinformação, meu Deus, o que está acontecendo no mundo? Eu estava comentando, falei, gente, olha só, a gente tem que olhar para a coisa e começar a pensar de agora. Cravamos aí 100%, né? Isso, eu acho que é fazer uma análise. Você pontuar uma coisa, não é com base em achismo. Você vai mostrando notícia aqui, notícia acolá, vai desenhando as coisas. E por que eu falo isso? E faço questão de reforçar. Primeiro que quando dá play no vídeo antigo, eu acho que você tem um pouco mais de créditos na hora de falar. Eu quero voltar no tempo para o mês de abril. O mês dos emocionados. Em abril, aconteceu um evento que tomou conta do noticiário brasileiro por 15 dias ininterruptos. E não é que tomou conta, assim, parou o país. Que foi o Elon Musk. E as críticas que ele estava fazendo contra o Brasil. Elon Musk não é presidente dos Estados Unidos. É um cara com muito dinheiro. E o dono do Twitter. Mas ele não é o presidente dos Estados Unidos. No caso do Elon Musk, ele foi passando, e eu chegava aqui em vídeo e falava, pessoal, beleza, aconteceu isso, eu acho que independente se vai rolar uma coisa ou não, a gente não pode ficar esperando a boa vontade dos outros ou a intervenção divina, eu acho que a gente deveria aproveitar esse momento aqui do Elon Musk e pensar em algo que vai na direção do que está acontecendo, tentar pegar esse clamor popular e tentar passar algum tipo de lei. E eu falava na época, não precisa assim para salvar a questão, do Brasil, democracia. Eu falei, mas gente, olha só, teve a questão das ONGs que foram para cima do Elon Musk, lembra da multa que pediram? Lembra lá a turminha que tá aí por trás de vários multa de danos coletivos? O pessoal tinha vínculo com Soros, né? Não vou falar com o nome da ONG, né? Quem tiver memória vai saber, se não, tá lá no Atlas.
falando do seu Felipe Neto, eu falei, ó, às vezes é o momento de a gente pegar, olha o que tá acontecendo agora, tentar pegar isso daqui, cara, vamos apresentar um projeto de lei que seja das ONGs, que elas acabam, querendo ou não, fortalecendo esse movimento de censura. As ONGs dão o material que serve né, de subsídio, né, o alicerce para justificar a perseguição contra pessoas de direita. Vamos mostrar esse processo, tentar trazer alguma coisa. Foi apresentado um projeto pelo Felipe Barros, até agora também não andou muita coisa, mas também foi apresentado depois. Não ganhou destaque pelos nossos deputados. Eu não vi os deputados colocando o projeto do Felipe Barros para frente. Não vi. Não vi ninguém comentando. Pô, uma coisa importante que tem que ir. O Felipe Barros voltou até a falar isso no CIPEC. E aí eu tô relembrando isso porque, com a volta do Trump, caso... Assim, ó, se o Trump ele não interferir no Brasil, se ele não interferir, mesmo sem interferir, algumas agendas vão ganhar destaque até no Brasil. Se Trump tomar medida grande em relação a algum tema aí que seja da agenda verde, vai virar notícia no mundo. E você vai poder, quem sabe, usar esse mesmo movimento, né, esse mesmo clamor, para tentar avançar com algum tipo de agenda como essa no Brasil, seja para ajudar a devolver a liberdade do Brasil se desenvolver, seja da turma que é a favor da agenda verde, falando, olha, a gente tem que fechar o cerco aqui, porque senão vê algum doido e faz a mesma coisa no Brasil, a mesma maluquice que o Trump está fazendo lá. Então a gente tem que ter algumas coisas meio prontas e começar a debater, porque vai aparecer uma janela e não tem vácuo. Se a direita não apresentar algo nessa linha e tentar surfar esse movimento, vai tomar um caldo, porque a onda vem. Ou você surfa ou você vai tomar um caldo. Você pode tentar não surfar a onda, beleza, mas vai tomar um caldo. A esquerda não vai desperdiçar, a esquerda não deixa a bola passar. E se o Trump fizer algo similar ao Elon Musk, aí, amigo, é que eu acho que realmente tem que ter, né, alguma coisa assim, pensando, cara, o que vai ser apresentado? O que vai ser protocolado? Tem algum plano? Tem alguma estratégia? Tem algum projeto de lei que é importante, que vai melhorar alguma coisa? Eu não estou em busca da solução, do santo grau, que vai tomar e vai salvar o Brasil, e o Brasil vai virar a Suíça do Sul. Mas eu espero de coração que a classe política brasileira tenha na mesa alguns projetos, algumas iniciativas que melhorem, nem que seja assim, um tico, um naco, uma unha, o problema que a gente está enfrentando. Com Elon Musk foi aberta uma oportunidade, muita gritaria de internet, nenhum resultado prático. Volta nos vídeos da época, eu falei, pô, gente, sem querer ser chato, mas olha, não perde a oportunidade. E eu falo, perdendo a oportunidade. Estamos voltando. A turma já sabe que isso vai acontecer. O Trump vai avançar com alguma coisa. Eles já estão se preocupando com algum tipo de contra-ataque. Espero que no Brasil a gente possa dar um passo a mais, tornar a discussão dentro da direita um pouquinho mais ampla, mais complexa, né? Mais profunda. Sai daquela superficialidade, a gente comenta alguma coisa, dá algumas risadas, vê a Daniela Lima passando vergonha, vê a turma da Globo News defendendo censura. Mas, ó, vamos olhar isso aqui também, isso aqui é sério, olha o que está acontecendo. Não vamos perder de vista, vamos observar as coisas. Porque aqui, ó, o contra-ataque está vindo, de forma organizada. Brasil e Espanha costuram cúpula contra extremismo e ameaças às democracias. Eles sabem que o Trump está vindo. Eles estão vendo o crescimento da direita na Europa. A Ursula von der Leyen até foi reeleita agora, que é melhor deixar ela do que se colocar alguma aventura de alguém que não vai saber lidar e vai tomar um atropelo da esquerda lá na Europa. Mantém a Ursula von der Leyen lá comandando a Comissão Europeia. E tá ali, ó, Lula se prepara lá da Espanha, Pedro Sánchez, PSOE, inclusive parceiro do Foro de São Paulo, uma cúpula em Nova York com meta de demonstrar que os países democráticos não assistem de forma impassível ao avanço do extremismo. Sempre na coluna do Jamil Chat. É um padrão. Fontes no Palácio do Planalto confirmaram ao UOL que o evento liderado por Brasil e Espanha pode ocorrer às margens da Assembleia Geral da ONU. A meta é convidar líderes de democracias como forma de mostrar ainda mais uma aliança internacional contra a extrema-direita. Se ainda não existe uma certeza sobre a elaboração de um comunicado final conjunto, os organizadores acreditam que será a organização da cúpula em si quem manda a mensagem política, de que haverá uma reação dos governos contra a violência e o extremismo político.
Entre os temas que devem entrar na agenda estarão o uso de serviços de inteligência como forma de desestabilizar governos e democracias. Também estarão na pauta a máquina de desinformação, papel das redes sociais. Lula havia indicado que já tinha conversado com Sanchez, o Scholz da Alemanha, o Macron, sobre a realização de um evento como esse. Então, tenho certeza de uma coisa. Trump vencendo, muita coisa vai embaralhar. E se o Biden, o representante do democrata, vencer, mas pode ser também muita coisa que vai se intensificar. Vai se intensificar também. Já tu vai saber, mais 4 anos aqui. Pisa no acelerador de novo. Pisa. Os 2 primeiros anos pisa. No terceiro ano começa a puxar um pouco o freio. Já pensando na eleição de 2028 e por aí vai. E por hora é isso. Olha meu trabalhinho, quiser dar um tiquinho mais, pode se inscrever no canal, tem um botão de valeu, tem um P na descrição e tem um Atlas brasileiro, onde registramos tudo isso. Sempre tentem focar, né? Além do dia a dia, a risada, às vezes tem uma notícia ruim, meio chata, mas vão atrás da informação, gente. Foquem na informação, tente entender o que se passa. Tente realmente olhar e entender, falar assim, estou entendendo, né? Ainda que você não goste do resultado final, fica lá da verdade e fala, pô, beleza, o mundo é duro, é isso daqui, mas pô, com base nisso daqui, para onde nós precisamos ir. E espero que os nossos representantes estejam observando essas mudanças de vento para estarem preparados, porque a gente tem agora eleição municipal no Brasil, vai ter uma mudança, o clima no Brasil também será outro, porque acabou eleição municipal, você não precisa mais ficar, né, paparicando Lula, todo jeito, porque o foco já vai começar a mudar. Vai ter algum tipo de reformulação dos ministérios, já olhando para 2026. A mesma coisa nas cidades, uma reconfiguração de forças. Então, a gente está mostrando assim, é um momento que vai ter mudanças. Vai ter mudanças. Ou a gente olha, pensa e começa a organizar, ou vai ficar todo mundo assistindo, reagindo com o que sai da imprensa e tomar um caldo da onda que vai vir. Compartilhe esse vídeo. Volte amanhã. Eu deixo aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!